Agora, eu queria que você prestasse atenção em dois versículos aqui. O verso 17 e o verso 18 nos trazem alguns outros benefícios do Espírito Santo para nós, que às vezes a gente passa rápido por eles. O verso 17 e o verso 18 está projetado aqui na tela. Presta atenção, dá uma olhada aqui. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A palavra diz que se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim tenho que por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, além de todos aqueles benefícios que nós vimos no slide anterior, de tudo aquilo que o Espírito Santo nos traz, tem a beleza desta realidade aqui que você não pode esquecer, que é o sofrer e a glória. O sofrimento e a glória fazem parte da vida do crente. E nós não podemos negligenciar, negar ou fazer de conta que isso não existe, porque o Espírito Santo nos uniu a Cristo de tal forma de que nós também desfrutamos ou participamos dos sofrimentos de Cristo. Como crentes, nós invariavelmente sofreremos. É assim que a palavra de Deus diz. Aqueles que querem viver piedosamente em Cristo, esses vão sofrer. Não tem jeito. Agora, presta atenção. A gente crê num Cristo que é cheio de glória, crê em Jesus que é cheio de amor, mas a gente esquece de que o caminho do nosso Salvador foi um caminho de sofrimento. E por que nós não valorizamos quando o sofrimento... A gente desespera logo quando o sofrimento vem. Eu não estou querendo dizer que a gente tem que... agora eu vou buscar sofrimento. Não é isso. Mas o sofrimento vem para aquele que é piedoso de verdade. Aquele que se uniu a Cristo. Paulo, em outro momento, os irmãos gostam de escrever lá, pode escrever lá, quando Paulo diz assim, eu quero conhecer a Cristo, o valor dos seus sofrimentos, quero saber, conhecê-lo. E isso é uma verdade para todo crente, de que quando nós nos unimos a Ele, somos unidos ao nosso Senhor, nós desfrutamos das glórias, dos bens, nós temos livre acesso a Deus, isso é uma ousadia, mas também nós temos o sofrimento como treinamento. E nós não podemos esquecer. O pastor John Stott me ajuda aqui. Veja só como ele aponta a realidade do sofrimento e glória. Ele diz assim, o sofrimento e a glória são companheiros inseparáveis. Você não tem um sem o outro. Não há como chegar à glória sem sofrer. A privação, por exemplo, às vezes atletas deixam de comer, treinam intensivamente, se desgastam horas para alcançar um objetivo. É privação, é sofrimento para a glória. Sem um, não alcança-se o outro. Eles são companheiros inseparáveis. O pastor John Stott também aqui diz aqui, o sofrimento e a glória representam duas eras. É assim que nós temos aqui no texto de Romanos. Se você seguir depois o texto, você vai ver que é algo que nós vivemos agora, mas que aponta para algo futuro. É o que nós geralmente lembramos e dizemos que é o já e ainda não. Então, nós já desfrutamos de coisas boas e de lutas agora, mas que ainda não estão plenas. Principalmente a glória, claro, né? A glória de Deus ainda nós desfrutaremos de uma maneira plena na eternidade. O sofrimento e a glória não podem ser comparados. E que é interessante, se eles são duas coisas que caminham juntos, se sofrimento e glória caminham juntos, eles não são comparáveis. Você tem a glória sendo sempre maior do que o sofrimento. Paulo vai dizer que isso aqui é a leve e momentânea tribulação. Produz para nós um eterno peso de glória. Quando ele vai dizer lá na segunda carta aos Coríntios. Leve e momentânea tribulação. Puxa, mas está doendo demais, é sofrido demais. Mas a palavra diz que
isso comparado com a glória que nós vamos vivenciar, é sempre pequeno, meus irmãos. Olha só que consolo. E por fim, aqui a contribuição do Stott diz assim: o sofrimento e a glória tocam a criação e os filhos de Deus. Se você olhar o texto seguinte aí, veja só que a criação de Deus, a natureza geme pela manifestação dos filhos de Deus. Ela anseia por esse dia, porque ela está sofrendo pela condição em que nós a sujeitamos. Adão pecou e com ele toda a criação está sofrendo, está gemendo. E quando ele diz aqui que ela anseia pela manifestação dos filhos de Deus, é como se, sabe aquela coisa quando se coloca na ponta dos pés e fica tentando olhar um lugar mais alto, um lugar distante? É assim, é como se fosse assim que a criação está. Ela anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Esta bela criação que Deus nos deu, ainda que ela esteja gemendo, a gente está sofrendo por conta disso, né? Um vírus que vem de animais e vai trazendo mal para nós. Tudo isso quer ser restaurado, mas quando isso vai acontecer? Quando os filhos de Deus plenamente forem todos manifestos no dia da glória do Senhor. Não somente a criação geme, o texto de Paulo 8:23 diz que os filhos de Deus também gemem. Olha só, a gente tem as primícias do Espírito, mas igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. Então, lá atrás, ele diz que pelo Espírito, nós já somos adotados, mas que também, ao mesmo tempo, nós ansiamos para que o nosso Redentor volte logo e nos manifeste a todos os filhos de uma vez por todas. Olha só, como o próprio texto também nos aponta para algo que ainda nós não temos. E nós deveríamos ansiar essas coisas. Só que às vezes a gente está tão amarrado, tão iludido com as coisas desse tempo, que não ansiamos. Você nunca pensou, falar um maranata, para cantar um maranata é difícil, né? Volta logo, Jesus. Não fala isso jamais. Isso é um pecado, é um problema para a nossa fé. Nós devemos ansiar pelo Senhor, ansiar pela manifestação final logo para os filhos de Deus serem manifestos de uma vez por todas, a adoção desses filhos, e quando o Senhor voltar, nós desfrutarmos dessas coisas. Enquanto nós não temos, nós precisamos de duas coisas para nos consolar. É o que Paulo diz aí, verso 24 e 25, diz que a esperança é aquilo que está sustentando, aquilo que sustenta os filhos de Deus nesse tempo da peregrinação. Foi nela que nós fomos salvos, é o que diz Paulo aqui no verso 24, e é um texto bonito aqui: a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera, né? Se esperamos, então, o que não vemos, com paciência aguardamos. Então, a esperança assiste aos cristãos nesse tempo de lutas, e não somente isso, meus irmãos. Que coisa mais linda saber de que o Espírito Santo de Deus nos assiste quando nós não sabemos orar. E é o que diz aí no verso 26 e 27. Paulo apontando para o conforto, consolo do Senhor nesta realidade. Talvez alguns de vocês que estão assistindo tenham vivenciado isso. Alguns irmãos estão sem trabalho e algumas empresas estão, de fato, mandando embora seus funcionários, e aí fica aquela: meu Deus, o que eu vou fazer? Como eu vou me sustentar? E às vezes você nem olha tanto para você, né? Se você é pai, você é mãe, você fala: como eu vou cuidar dos meus filhos? Como eu vou sustentá-los? Meu Deus! E te faltam palavras para orar. Você só quer chorar. Você só quer: meu Deus, eu não sei. E aqui, o desespero vem, às vezes, por tantas vezes ao coração, né? Aqui você tem um consolo para essa hora. Saber que o Espírito Santo intercede por você, segundo a vontade de Deus, segundo a vontade do Pai. O Espírito geme intercedendo por nós. É assim que diz que ele nos assiste em nossa fraqueza, o verso 26, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira
com gemidos inexprimíveis. E Deus, que é aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Que conforto, que consolo, que bênçãos. Olha só o que nós vimos até agora. Tanto de bênçãos que o Espírito Santo nos traz. O Espírito Santo também nos traz uma realidade de sofrimento e glória, que sem o sofrer, sem as dores das lutas, nós não desfrutaremos de uma glória excelente. E o nosso tempo aqui é tempo de lutas. Os puritanos gostavam de dizer que, se você já leu, saiu inclusive há pouco tempo pela Monergismo, editora no Monergismo, saiu um livro Vale da Visão. Ele traz orações puritanas, orações dos irmãos do passado, e numa delas, uma das mais conhecidas, ele faz questão de dizer que é do vale que eu vejo melhor. É do vale que eu consigo visualizar, porque isso aqui a nossa vida nesses dias é um vale de lágrimas. O cristão não pode esquecer disso. Nós estamos ainda no vale de lágrimas. Só que é no vale de lágrimas que nós vemos melhor. É no vale de lágrimas que nós olhamos para os montes, né? De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, não está nas grandes montanhas, na segurança das grandes torres. Nossa segurança está no Senhor. É o vale do sofrimento, o vale de lágrimas que nos faz ver melhor